Boa noite, meus queridos irmãos. Saúdos na graça, na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje, quarta-feira, nós estamos gravando já esta live que será ouvida pelos irmãos que estão em casa e também teremos o culto presencial aqui no templo. Convido os irmãos já a estarem vindo. Queremos que essa pandemia está indo embora, louvado seja Deus por isso. E logo, com certeza, nós teremos todas as nossas programações normais. Ainda pelo fato de nós estarmos em construção e não termos os banheiros, estamos aguardando um pouquinho mais. Mas acreditamos, irmãos, que comecinho de outubro nós já iniciaremos os cultos de domingo à noite. Portanto, você que quer vir à casa do Senhor, não pode vir de quarta-feira, está se preparando para domingo à noite. No primeiro domingo de outubro, nós já vamos estar aqui nos reunindo. Meus irmãos, também gostaria, já que tocamos o assunto sobre o templo, gostaria de estar conclamando vocês a abraçarem esta obra com seus dízimos, com suas ofertas alçadas, ofertas específicas para a construção do templo. Nós estamos aí já bem encaminhados, nós estamos levantando as paredes e mais alguns dias nós faremos as caixarias para colocar a laje e peço encarecidamente aos irmãos, não retenham seus dízimos, não retenham suas ofertas e ajude-nos juntamente com irmãos que não são membros da igreja. Há muitos irmãos que nos socorreram, estão nos socorrendo, mas sabemos que o custo desta obra é um custo elevado. Precisamos dar desde o início a construção e isso tem ficado um pouco mais caro. Outras coisas, como tenho dito a vocês, nós temos que fazer alterações dentro do templo, colocar uma porta a mais, tirar esta porta que não está colocada corretamente, pois os bombeiros exigem que abra para o lado de fora, ela abre para o lado de dentro, e outras coisas que nós podemos e devemos acertar. Convido os irmãos que estejam abraçando esta obra, essa causa, pois essa obra é de vocês. Deus abençoe vocês, meus amados irmãos. Irmãos, há algo que tem entristecido muito o meu coração ultimamente, e a gente está vendo que a Bíblia já diz que o príncipe desse século é Satanás. E o que era certo, o que era correto, virou errado. E o que é errado agora virou certo. A Ana Paula Valadão, apesar de eu ter muitas restrições em relação ao ministério dela, mas ela foi fiel às Escrituras em falar sobre a questão da homossexualidade. Ela mostrou como a Bíblia mostra o que é uma homossexualidade. E um programa de rádio meteu o pau nessa mulher de todas as maneiras, chamando-a de louca, disso, daquilo, e falaram coisas absurdas. Então nós vemos que se nós tomarmos uma posição conforme diz as Escrituras, conforme são os preceitos da Palavra de Deus, com certeza nós também vamos sofrer muito em relação a isto. E hoje eu gostaria, nesta noite, de falar aos irmãos sobre a questão da heresia, sobre a heresia. E nós vemos a Palavra de Deus mostrando, só um minutinho, irmãos, eu vou abrir as Escrituras. Eu marquei 1 Timóteo 3, um texto bem conhecido, 1 Timóteo 3, 14 a 16, mas não é 1 Timóteo 3, 2 Timóteo 3, 2 Timóteo 3, 14 ao 17. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido,
e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura, divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. O que vem a ser heresia? Segundo a maioria dos dicionários, heresia significa escolha, opção, e é um termo de origem grega, airesis. Heresia é quando alguém tem um pensamento diferente de um sistema ou de uma religião, sendo herege quem pratica. Heresia é uma doutrina que se opõe frontalmente aos dogmas da igreja. Isso é o que alguns dicionários dizem, meus irmãos. Vamos lá. A Igreja Católica Apostólica Romana trata as demais religiões como seitas, ou seja, heréticas. Os dicionários, ou a maioria dos dicionários, tratam de heresia todos os que contrariam a ideia da Igreja Católica. Ou seja, os dicionários olham para o que pensa a Igreja Católica e eles definem o que é heresia. Vamos, nesta noite, tentar, é um assunto muito longo, mas tentar falar sobre algumas questões e que estão fora dos princípios da palavra de Deus. Ou seja, meus irmãos, heresia é tudo aquilo que está fora da palavra de Deus. Porém, a Igreja Católica Apostólica Romana não vê assim, não pensa assim. Eles dizem que a Igreja, a Bíblia, a palavra de Deus, não é a palavra final. Tem a palavra do Papa, tem a lei oral. E eles começam com outras coisas, colocando princípios humanos junto com a Bíblia. Mas nós, somente a palavra de Deus, a Bíblia, Escrituras, quem deve direcionar o nosso caminhar. O que passa disso é heresia. É interessante eles dizerem que a Bíblia não havia sido escrita no tempo dos apóstolos, foi escrito somente depois, e que tiraram alguns livros, que chamamos de apócrifos, e todas essas questões. Mas nós somos sabedores, e a própria palavra de Deus mostra que é a palavra de Deus quem nos dirige, quem nos direciona. A Igreja Católica rejeita somente a Escritura, portanto já é heresia. E lembrando um pouco de Lutero, nos anos de 1500, Lutero começou a ter problemas de consciência enquanto era monge, sobre as Escrituras. Porque naquele período, somente os que estudavam ou que iam se tornar padres podiam ter a Bíblia em mãos. O resto da população não podia. E a população tinha que engolir o que os padres diziam. E Lutero tinha uma crise de consciência, mas está errado, pois nós vemos que a palavra de Deus tem muito mais coisas do que a igreja está fazendo, ou a igreja tem muito mais coisas erradas praticando do que diz a palavra de Deus, principalmente na questão de se pagar dinheiro para irem para o céu ou coisas parecidas. Então nós vemos, meus irmãos, que hoje nós temos a liberdade. Por que temos a liberdade? Porque nós temos a palavra de Deus em nossas mãos. Através de um celular é possível ter todas as escrituras em várias traduções. Você vai pesquisar e você vê ali várias traduções da Bíblia. Você pode estudar a Bíblia. E eu acredito que isso está fazendo com que muitos fiquem preguiçosos. Por isso, eu oriento vocês, os amados irmãos desta igreja, a não deixar de lado a Bíblia de papel. Pois a Bíblia de papel nos ajuda a termos uma boa consciência,
termos tempo para a leitura bíblica. Se você está no seu trabalho, se você está ali no momento da sua folga e você quer ler uma passagem bíblica, tudo bem. Mas na sua casa, juntamente com a sua família, juntamente com seus filhos, pegue a Bíblia, se reúna em volta, desligue a TV e comece a ler a Bíblia. Eu sei que hoje, por causa dos horários, cada um tem um horário no trabalho, fica difícil. Os filhos têm que ir para a escola, mas eu acredito que dá e tem oportunidade antes de deitar, antes de dormir. Pegue um tempo ali, se o pai não pode porque está trabalhando, mas a mãe com as filhas, com os filhos, o pai, a mãe não está presente, pegue e comece a estudar a Bíblia com seus filhos. Irmãos, eu estou vendo que há hoje um grupo de cristãos que não conhecem Bíblia. E nós queremos, através da palavra de Deus, nos aproximarmos mais e mais da palavra de Deus, porque quanto mais nos aproximarmos de Deus, com certeza haverá menos chance da gente se afastar de Deus. O Gustavo falou muito bem sobre, no domingo à noite, essa questão, e lembrando do Salmo 1 e outros textos bíblicos que mostram que somos bem-aventurados aqueles que buscam a palavra do Senhor. Mas voltando aqui na questão da heresia, a Bíblia é o manual que Deus nos deixou. E se queremos saber qual é a vontade perfeita de Deus, é através da Bíblia. E quando essas pessoas, que eu tenho dito a vocês, acham que somos loucos por termos princípios, ser favoráveis a uns e ser contrários a outros, é porque nós temos aqui a orientação da palavra de Deus. Então, somente a Bíblia e pela Bíblia é que temos condições de dizer o que é ou não é heresia. Heresia, primeiro, não aceitar a palavra de Deus como rumo e prumo para definir o que é heresia. Não aceitar a palavra de Deus como rumo e prumo para definir exatamente o que é heresia. Como eles sabem o que a Bíblia dizem, eles sabem. Tem muitas pessoas aí do mundo que são estudiosíssimas. O diabo conhece a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, ele sabe todas as questões. E ele ensina os seus filhos a conhecerem para debaterem. E vejam, meus irmãos, se a Bíblia não for esta regra de fé e prática, aí o que vem é heresia. Aqui na obra, acompanhando o seu Valdecir no seu trabalho do dia a dia, ele usa o prumo. Para quê? Para que a parede continue sempre retinha, sempre certinha. Coloca uma linha, depois vai com o prumo e vai acertando, para direcionar e colocar os tijolos. Na vida espiritual, para andarmos, meus queridos irmãos, retamente, somente vivendo o que a Bíblia ensina. A Bíblia é o nosso prumo. Se a Bíblia diz, fazemos. Se a Bíblia não diz, não fazemos. E eles não aceitam isso. Eles acham que nós somos fundamentalistas, eles acham que nós somos loucos. Chamaram a Ana Paula de louca, porque ela colocou a posição bíblica e a posição dela contra o homossexualismo. O homossexualismo é um pecado. É interessante, eu vejo essas mesmas pessoas que falam hoje sobre ciência, tudo que vai falar sobre pandemia, não, a ciência tem que ser isso, mas na questão quando se fala homossexualismo, a ciência mostra claramente que a prática do homossexualismo está contra a própria ciência, porque a ciência mostra o que é correto e o que não é correto. Na filosofia se ensina: a sua verdade pode não ser a minha verdade. A sua verdade pode não ser a minha verdade. Ou seja, se você tem a sua verdade e eu tenho a minha verdade, automaticamente se tem duas verdades. E não é possível. Ou uma é verdade e a outra é falsa, ou a outra é falsa e a outra é verdade. Não tem como duas coisas serem verdadeiras. Ou uma é falsa ou a outra é verdade. Se cada pessoa tiver a sua verdade,
chegaremos num ponto onde todos estarão vivendo na mentira. É o que está ocorrendo hoje, meus queridos irmãos. Cada um quer ter a sua verdade. Cada um define como a sua verdade. Eu fico triste em ver as mulheres escreverem nos seus corpos, né, meu corpo, minha regra, e aí são favoráveis ao aborto. E eu fico triste ainda mais quando eu vejo pastores defendendo o aborto. É crime, é matar um ser que não pode se defender. E eu fico preocupado porque muitos cristãos entram nessa onda, achando também que não há problema nenhum. Mas aborto é assassinato. É assassinato. E a Bíblia é contra o assassinato. Mas seguindo aqui, nós vemos, irmãos, que se dois têm cada um a sua verdade, e aí no fim uma é verdade, a outra é falsa, não podemos esquecer de que Jesus disse, o diabo é o pai da mentira. Ou seja, se há mentira, quem é o pai da mentira? O diabo. E mais, o próprio Senhor Jesus diz que ele próprio é a palavra. João capítulo 1, versículo 1, no princípio é o verbo ou a palavra. Então, se Jesus é a palavra, Satanás é a mentira. Ou seguimos o Jesus e a sua palavra, ou seguimos a nossa verdade entre aspas, é onde surge a heresia. Meus queridos irmãos, eu não vou aqui discutir sobre muitas questões, sobre outras verdades, mas é o seguinte, nós temos a palavra de Deus. Ou você concorda com a palavra de Deus, ou você não concorda. Você tem escolha, você define. Agora, se você entende que a Bíblia é a palavra de Deus, siga, viva pela Bíblia, o que a Bíblia nos ensina. Como eu disse, eles nos chamam de fundamentalistas, e para mim, quem me chama de fundamentalista não está me ofendendo, pelo contrário, está me elogiando. Então eu não tenho essa dificuldade. Tudo que é contrário aos ensinamentos da Bíblia, com certeza se torna e é heresia. Chamar de pecado o que é pecado. Sabe, eu vejo que muitos pastores e muitas pessoas têm uma certa dificuldade em chamar pecado de pecado. E a Bíblia diz claramente que pecado é pecado. O homem não gosta de ser confrontado. Ninguém gosta. Pega seu filhinho, pega seu filho, você viu ele fazendo uma coisa errada, confronta ele, mostra que ele está errado. Quantas discussões nós, casais, temos quando ou a esposa ou o esposo confronta mostrando que está errado? Ninguém gosta. Eu não gosto. A Rosângela não gosta. Porque quando nós nos mostram que nós estamos errados, a primeira coisa no início é ir contra. Não gostamos. Mas a função da palavra de Deus e a função dos irmãos, a função do pastor é mostrar o que é errado através da Bíblia. Se não for através da Bíblia, aí se torna heresia. Ou se usar uma prática fora da palavra de Deus, é heresia. O homem não gosta de ser confrontado. Se olha no espelho e vê que está errado, ele não gosta do reflexo. Ou aceita o evangelho, ou continua a viver na falsidade. Não tem aí duas verdades. Não, eu vou viver uma vida cristã, mas não vou praticar os ensinamentos da Bíblia. Não tem como. Impossível. Ou se vive a verdade, ou se vive a falsidade. Você pode até chamar a falsidade de verdade. É o que está ocorrendo hoje. Hoje as pessoas estão chamando o que é errado de correto. Mas por eu chamar o errado de correto, não vai ser correto.
vai continuar errado. Ou aceita o Evangelho ou continua a viver na falsidade e a chama de sua verdade, e que ninguém a contrarie. É interessante, né, irmãos? Além de viver no erro, agora eles não querem que o erro seja apontado. É interessante, eu fico pensando muitas vezes, não querem que mostre que eles estão errados. Não querem. O homem sem Deus é mau. Esse é um primeiro fator. O homem sem Deus é mau. Não esqueçamos, irmãos, que um dia nós no pecado éramos maus. Estávamos condenados à perdição eterna. Mas pelo amor e pela graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos deu a vida, para que nós tivéssemos vida. Portanto, se nós temos vida, é porque Jesus nos deu vida. E enganoso é o coração do homem, e tremendamente corrupto. Não esqueçamos disso. Mesmo nós, salvos em Jesus Cristo, muitas vezes nós queremos esquecer da verdade que a palavra de Deus nos ensina. E nós devemos ser como o Salmo capítulo 1, versículo 2 e versículo 3. Bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se assenta à roda dos escarnecedores e nem se assenta com os pecadores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Pois é como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, cuja folha não murcha e dá o seu fruto na estação própria. Irmãos, isso é a palavra de Deus. Fora da palavra de Deus, só engano, tristeza e derrota. Que nós, meus queridos irmãos, possamos, mesmo a esta enxurrada de mentiras, mesmo esta enxurrada de coisas ruins que têm acontecido, pessoas se voltando contra a palavra de Deus, não importa. Esse mundo é do maligno. Portanto, o maligno vai espernear para que as coisas sejam ruins, porque o desejo dele é levar todos os homens ao inferno. E o amor e a graça do Senhor Jesus Cristo alcança todos aqueles que querem ir pela sua palavra. Que Deus abençoe os amados irmãos. Amém. Oremos. Pai de amor, obrigado, Senhor Deus, por esta noite, pela graça e misericórdia que nos concede. Dirige-nos, ó Deus, em todas as coisas que temos que fazer. Dá-nos sabedoria e graça. Louvamos, ó Deus, pela continuidade da construção. Louvamos, ó Deus, porque o Senhor tem dado condições de darmos esse pontapé inicial, de reformarmos toda a parte do fundo. Virão, Senhor Deus, certamente outras questões que caberão aos irmãos definirem se querem continuar ou não. E por isso, Deus, está nas suas mãos para que nós tenhamos força, nós tenhamos alegria. Como Neemias disse, com uma mão segurava a espada e com a outra ia ao trabalho. Assim também a nós. Com uma mão seguramos a palavra do Senhor e com a outra mão nós vamos indo no trabalho, fazendo aquilo que é a sua perfeita vontade. Ensina-nos, ó Deus, a estarmos sempre firmes na sua palavra, deste tempo de heresias, deste tempo de coisas, ó Deus, que os homens têm chamado de bem, mas que a palavra de Deus chama de mal. Por isso, Senhor Deus, prepara o teu povo para ser firmes e constantes, inabaláveis. Louvamos, ó Deus, pela tua graça, pela tua infinita misericórdia, pela tua bondade. Quero agradecer também ao Deus, porque o incêndio na região de São João do Boa Vista, Águas da Prata, está controlado e grande perda houve ali de queima do bosque, queima de árvores, morte de muitos animais, mas sabemos, ó Deus, que com o tempo isto voltará ao normal. Ó Senhor Deus, também pedimos pelo Mato Grosso, pelo Pantanal, que ainda arde em chamas. Ó Senhor Deus, socorre aquela região através de chuvas, para que amenize a situação tão terrível que está ocorrendo naquela região. Oramos, ó Pai de amor, agradecidos porque o Senhor tem cuidado de nós. No nome santo de Jesus, nós oramos. Amém.